Fala galera, o vídeo de hoje é sobre transmissão. Nunca foi tão importante a gente falar sobre transmissão, sobre live, seja de um culto, né? E o vídeo de hoje é mais voltado para igrejas, né? Eu sou o Cadu, para quem não me conhece, e eu já faço transmissão desde 2010, 2011. Já estou acostumado com isso, já ajudei muitas pessoas, já ajudei muitas igrejas, estou sempre solícito, né? Não estou falando isso para tirar nada de vantagem em cima disso, mas eu sempre tentei ajudar as pessoas, sempre tentei responder, né? Recebo muitas dúvidas direto no WhatsApp, no e-mail, até aqui no YouTube também, na descrição aqui na descrição, nos comentários dos vídeos, né? Eu também sou cristão, né? E eu faço transmissão na igreja, né? Então esse tema é importantíssimo nesse tempo. É interessante que nunca foi tão importante, né? É interessante porque a gente pode estar pensando e olhando para a igreja no tempo do fim, né? A gente sabe que a Bíblia fala isso, né? Que no final dos tempos as coisas vão ficar difíceis, né? Eu não estou dizendo que a gente está chegando no final dos tempos, eu não quero aqui entrar em temas escatológicos, mas quem sabe isso não é um alerta, quem sabe isso não é uma preparação, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo é oportuno, tudo tem um propósito, né? E o que eu falo com vocês nessa hora, mais do que dizer que eu tenho experiência nessa área, eu sou cristão também, né? E é interessante porque é um tempo muito difícil para todo mundo, não é só para a igreja. E é um tempo que ataca justamente onde é mais forte a parte da igreja, porque no momento onde a gente tem uma orientação de se isolar, né, de se isolar, como que a gente tem comunhão? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão, né? Então isso é interessante. Se a nossa orientação hoje é se isolar, porque a orientação é essa, não saia de casa, quem puder não saia para trabalhar. Claro, algumas áreas são importantíssimas, não tem como, né? Mas a maioria das pessoas não está saindo na rua, na minha cidade aqui também. Hoje eu não saí, mas ontem eu saí, né? E estava muito vazio, tinha poucas pessoas na rua, as lojas estavam abertas, mas quase não tinha movimento, né? Então, a gente entender isso é uma necessidade. Hoje, a transmissão de um culto é uma necessidade. Porque como é que você, foi o que eu falei, como é que você mantém as pessoas unidas? Como é que você mantém a comunhão das pessoas num momento em que a orientação é se isolar? Eu não estou criticando a orientação, não estou falando isso não. O governo está fazendo a parte dele, as orientações são essas e a gente tem que seguir. É interessante, né? Também não vou entrar em questões aqui, né? Claro, as igrejas vão estar abertas para receber pessoas que estão precisando, pessoas que vão precisar de oração, isso vai ter, pessoas que vão precisar de alimento também, que tem gente que pode estar numa necessidade maior, né? Entendeu? Isso aí a gente vai continuar sendo igreja. A gente não vai deixar de ser igreja, a gente não vai deixar de ser cristão, como eu disse para vocês, né? Mais acima de tudo que eu sei, de todo o meu conhecimento, eu sou cristão também. Então é importante a gente divulgar, é importante a gente compartilhar essas questões. E eu vou estar aqui para ajudar o máximo de pessoas possível, né? Aí agora entrando nesse assunto de transmissão de culto, faça a transmissão do culto da sua igreja. Se a sua igreja não faz ainda, se a sua igreja não tem essa experiência, não está acostumada, faça, sabe? Faça. Se você de repente está assistindo esse vídeo e você não faz parte da estrutura da igreja ali, né? De repente você não é obreiro, você não trabalha na igreja, você não ajuda, mas faça isso, tenta ajudar, converse com o pastor, fala, vamos transmitir, vamos tentar se conectar, criem grupos de WhatsApp, isso é importante, né? Na página da igreja, no Face, dá para você fazer transmissão. Existem várias formas, não existe um jeito certo, existem várias formas de se fazer. Então, o importante é fazer. Não importa se você não tem uma câmera que tem uma qualidade boa, né? O importante é fazer. Existem várias formas. Dá para você fazer com o celular. Você consegue. Se você não tem câmera, se você não tem webcam, você não tem um computador, né? Você pode fazer com o celular. Porque, primeiro, para você saber, para fazer uma transmissão, você precisa de um computador, você precisa de uma internet, claro, né? Tem que ser uma internet aceitável ali, não vou dizer que tem que ser uma internet excelente, dá para você fazer com uma internet mediana, né? Precisa de um computador,
Se você tiver uma câmera, uma filmadora, você vai precisar de uma placa de captura, porque o HDMI que tem nos computadores, as pessoas confundem muito isso. Ele é saída, ele é uma saída de vídeo, ele não é uma entrada de vídeo, né? Então você precisa de uma placa de captura para o vídeo entrar no computador, né? O vídeo vai sair da câmera e vai entrar no computador e você vai fazer a transmissão. Você precisa do computador, da câmera, da placa de captura e da internet. Ou então você precisa de um computador, de uma webcam. Dá para fazer com a webcam, você pode combinar com o pastor, põe a webcam bem perto do pastor, né, para você conseguir um resultado melhor, que a webcam ela não foi feita para isso, ela só quebra um galho, mas é melhor fazer do que não fazer nada, né? E se você ainda não tiver isso, você não tiver, vamos supor que você não tem, a igreja não tem, o computador que vocês têm é um computador muito básico, é um computador caseiro, né, que não dá para fazer transmissão, faça com o celular, é só você conectar, é muito simples. Eu vou ver até se eu consigo fazer uns vídeos aqui explicando, eu vou ver se eu lanço vários vídeos hoje, né? Então você conecta ou no no Facebook ou no YouTube, você conecta e cria uma transmissão e faz a transmissão do celular, coloca o celular ali, tenta apoiar ele de um jeito, ali, se você não tiver um tripé, tenta colocar o celular mais perto ali do pastor ali, porque o importante não é a transmissão, é a mensagem, porque a gente precisa disso nesse momento difícil, né? A gente precisa de orações, a gente precisa estar conectado com Deus e a gente precisa fazer isso, né? E não só essa parte de transmissão, né, que eu agora já falei a parte técnica, né, mas de uma forma bem simples, né? Mas a gente precisa entender que a gente não tem que assistir o culto. Quem está em casa, se você vai ficar em casa e você vai estar conectado ali com a sua igreja, né, para participar do culto, entenda que você tem que cultuar a Deus. Então cultue a Deus na sua casa. Não é só assistir. Você não está ali assistindo um filme, você vai fazer uma pipoca, vai assistir o culto. Você tem que cultuar a Deus, é você se colocar em Deus, você ter toda a tua atenção voltada porque é difícil. Um desafio nesse tempo agora é esse. Como é que você consegue fazer o culto e manter as pessoas atentas? Porque você tem que ter toda a atenção, né? Porque a gente sabe que o mínimo de desatenção pode desviar tudo, pode te atrapalhar ali a comunicação e a palavra que está sendo transmitida, que é a palavra que Deus deu para o seu pastor, entendeu? Para você obedecer a sua autoridade, a tua autoridade espiritual, que é o seu pastor, e você seguir ele ali. Então preste atenção, se coloque. Você está em casa, mas não fique relaxado, se coloque diante de Deus, né? Busque ao Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo difícil e é assim que você vai manter. Quem sabe Deus não escolheu esse tempo para fazer algo extraordinário na igreja, para transformar, para quebrar as barreiras, para alertar as pessoas. Quem sabe através disso Deus não vai disseminar no coração das pessoas o Evangelho, porque a gente sabe que não é a gente que faz, a Bíblia diz isso, o Espírito Santo é quem convence. Então seja um instrumento na sua igreja, e se você não está na igreja fazendo a transmissão, que você estiver em casa, ore, busque e participe do culto, cultue a Deus, não assista somente, mas cultue, fique ali, fique pedindo oração, fique em oração, com teu espírito em oração a Deus, pedindo pelo pastor, pedindo pela igreja, pedindo pelas pessoas, né? E pedindo para o mundo inteiro nesse momento difícil, né? Entendeu? Então se coloque diante de Deus. Mais uma vez eu falo aqui, eu vou estar à disposição, eu sempre ajudei, eu nunca me neguei a ajudar ninguém, as pessoas entram em contato comigo, eu sempre falo, sempre converso, sempre tento ajudar, entendeu? Então se você precisar de alguma ajuda, você coloca aqui na descrição. Mas primeiramente coloca o que você já tem, se você já tem um computador, se você já tem a câmera, o que você pode fazer. E foi o que eu falei, se você não tiver nada disso, faça do jeito que der, faça com o celular, pega um celular. Se o seu celular é muito antigo de repente, tenta arrumar alguém na igreja que tem, deve ter alguém que tem um celular um pouquinho melhor. Eu estou falando isso porque às vezes o celular pode esquentar e você pode ter dificuldade, né? Então, faça. O importante é fazer, o importante é a mensagem, porque nós estamos num tempo difícil, como eu disse, né? Num tempo que a orientação é a gente se isolar, né? E a gente sabe que a Bíblia manda a gente estar em comunhão, né? Entendeu? Então, se não tem essa questão da igreja, porque a igreja talvez você pode estar confundindo, mas a igreja nunca foi, nunca. A igreja nunca foi um templo. Ela nunca foi um lugar.
A igreja sempre foi o que Deus falou, o que Jesus trouxe a mensagem dele, que somos nós somos a igreja. Então, se você não pode ir no templo por causa das aglomerações, por causa que é uma orientação que a gente tem que respeitar, tem que seguir, é claro. Foi o que eu falei, a igreja vai estar aberta para receber as pessoas. As pessoas vão precisar de oração, as pessoas vão precisar de um apoio, de uma ajuda. Então, as igrejas vão estar, né? Mas faça na sua casa, com a sua família, reúna a sua família. Reúna a sua família para fazer o culto ao Senhor, porque o importante é cultuar a Deus, é estar conectado com Ele. Mais do que uma transmissão pela internet, que seja uma transmissão sua com Deus, que você possa cultuar a Deus num momento difícil, que você possa voltar os seus olhos para Deus, o seu coração, porque eu creio que tudo tem um propósito, e nesse momento eu acho que Deus vai fazer coisas assim maravilhosas, né? E quem sabe isso não tem tudo um projeto ali, Deus vai usar isso para quebrar as barreiras e espalhar ainda mais, fazer a gente se conectar mais com Ele, né? Entendeu? Porque sempre foi assim, Deus ele nunca quis se relacionar com as pessoas, Ele sempre quis se relacionar intimamente com cada um, e isso não precisa de você estar num lugar, você pode estar na tua casa, né? A Bíblia até fala, né, que você deve entrar no seu quarto, né, e se colocar diante de Deus, né, porque ali você e Ele, né, é essa conexão, entendeu? Então o importante é isso, né? Então mais uma vez eu falo, eu vou estar à disposição se vocês quiserem perguntar, quiserem fazer perguntas, quiserem algum auxílio, uma ajuda, eu vou estar aí à disposição de vocês para poder ajudar. Deixa aqui na descrição, fala o que você tem e o que você quer fazer, se a tua igreja já faz, e conversa também com o seu pastor, né, para saber, porque às vezes já tem alguém lá projetando, então você tenta se unir lá, se juntar a isso, né, e somar, né? A ideia é essa, né? Mas esse é um tempo difícil, nunca foi tão importante falar sobre isso, sobre transmissão, né? Transmissão de culto, transmissão ao vivo na igreja, né? Então eu espero que você tente ajudar e coloque o teu coração em Deus, né? Eu vou lançar vários vídeos e um abraço para você que assistiu até agora esse vídeo aqui, né? Vamos continuar orando, né? Que você possa ficar com Deus no seu coração, que a paz do Senhor esteja contigo, né? E até o próximo vídeo. Eu vou lançar vários vídeos aí tentando ajudar de várias formas. Eu vou ver se eu consigo colocar hoje aqui o máximo que eu puder para fazer, para tentar trazer orientações para quem precisa, né? Entendeu? E se você já sabe, se você já conhece, ajude também, ofereça ajuda nas igrejas da sua cidade, nos grupos que você participa, entendeu? Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!